Se tem uma coisa que ninguém te conta, gente, é que muitas vezes a tua vida não muda quando você adiciona mais coisas. Mas, pelo contrário, quando você para de fazer o que está te matando aos poucos. A gente quer fórmula nova, a gente quer técnica nova, hábito novo, mas não tem coragem de encerrar aquilo que sabota tudo por trás. E hoje eu quero abrir o jogo aqui com você sobre coisas que eu parei de fazer, 10 coisas que eu parei de fazer de verdade, que a partir daí a minha vida começou a prosperar em dinheiro, em relacionamento, em saúde, em paz, tá? Coisas no meu campo energético e não só no comportamento. E não foi só sorte, não foi um anjo que desceu do céu com um Pix na minha conta. Foi uma série de decisões incômodas de basta. Nós crescemos achando que a vida é só aquilo que o olho vê. Então, boleto, corpo, outras pessoas, número na conta, rotina, peso. Mas existe uma camada mais profunda e mais honesta na nossa realidade que não aparece no nosso extrato bancário, não aparece no espelho, nem no feed. E essa camada é o nosso campo quântico, campo eletromagnético, campo emocional, campo mórfico, malha quântica, enfim, chame como você quiser. O fato é que antes de qualquer coisa acontecer na nossa vida, ela acontece primeiro no nosso campo. E se você olhar a sua vida hoje como um filme em pausa, dinheiro, corpo, relacionamento, saúde emocional, e você apertar o zoom máximo, você não vai ver só os fatos, as decisões, os acontecimentos. Se você aproximar bem, você vai ver padrões de energia. E não é papo esotérico, tá? A neurociência já mostra isso, que pensamento mais emoção criam estados elétricos e químicos no nosso corpo, gente. E a física mede o campo eletromagnético do coração, se expandindo para além do nosso corpo. Ou seja, nós somos um emissor, um transmissor. E a nossa vida é, em grande parte, o reflexo daquilo que a gente transmite cronicamente, ao longo de vários e vários anos. Então agora eu vou começar a falar sobre as coisas que eu parei de fazer que realmente elevaram o meu padrão de vida para um nível que eu nunca pensei que ia conseguir chegar. Em todas as áreas, tá, gente? Abundância, relacionamento, autoestima, tudo que vocês puderem imaginar, fez um up quando eu parei de fazer essas coisas. Primeira coisa, eu parei de ser um Wi-Fi aberto para a frequência da escassez. Ah, o que é isso, Vanessa? Energeticamente, nós somos como roteadores de Wi-Fi, pensa nisso. Nós recebemos e emitimos sinal o tempo todo. Se você deixa a senha aberta do seu Wi-Fi, qualquer um entra e se conecta. Joga lixo, baixa vírus. Então o que eu parei? Parei de usar o meu campo quântico, o meu campo mórfico, como lixeira emocional do planeta. Repara, você acorda bem, você abre notícia, você abre rede social, você conversa com alguém que já está saturado, de repente você já está com raiva, você já está com medo, você já está com desespero e você nem sabe de onde isso veio. A psicologia, gente, chama isso de contágio emocional. A espiritualidade chama de impregnação de campo. A verdade é que nós somos uma antena ultra sensível. Então, por anos eu fui esse Wi-Fi aberto da escassez. Absorvia medo da família, pânico de outras pessoas, opiniões tóxicas sobre dinheiro, sobre amor, ninguém presta, etc. Como se tudo isso fosse meu. E qual foi o resultado? O meu campo vibrava um ruído branco de ansiedade constante, de medo. Então eu já acordava cansada sem entender por quê. Quando eu parei de ser um Wi-Fi aberto, eu comecei a fazer uma coisa simples. Toda vez que um medo, um drama, uma sensação pesada chegava, eu pensava: espera, isso é mesmo meu? Ou eu estou captando o campo das outras pessoas? Só essa pergunta já muda o seu campo. Você corta a identificação automática. Você para de tentar resolver dores que nem são suas. Na prática, gente,
Isso alterou o meu dinheiro, sabe por quê? Porque eu parei de tomar decisões baseadas no pânico que estava em volta. Nos meus relacionamentos, eu parei de entrar na paranoia dos outros, de amigas que falavam, eu fui traída, não sei o quê, vai acontecer aquilo, ninguém presta. E até a minha saúde. Menos peso físico de emoções que eu vinha carregando por osmose, ou seja, nem era minha. Minha mãe, por exemplo, me passava muita coisa nesse sentido. E eu sabia, mas eu não conseguia fazer nada porque eu precisava cuidar dela o tempo todo. Isso foi a primeira coisa. Segunda coisa, eu parei de emitir um campo de eu não mereço, enquanto eu pedia abundância com a boca. A física básica mostra pra gente que o coração gera um campo eletromagnético que dá para medir literalmente, muito mais forte do que o cérebro. Esse campo, eu já falei sobre isso aqui quando eu ensinei para vocês aquele exercício da chamatrina, num outro vídeo aí. Esse campo muda com o que você sente, não com o discurso que você faz. Então eu pedi abundância em oração, em afirmação, em visualização, mas por dentro o meu campo dizia: eu não sou suficiente. Eu não faço bastante. Eu não mereço tanto assim. Gente, põe uma coisinha na cabeça que eu tive que colocar muito tempo atrás. O universo não responde à frase solta. Ele responde ao campo predominante. Quando eu parei com isso, fiz um pacto comigo mesma, que eu não ia mais dizer eu sou abundante com o peito encolhido, que eu só ia pronunciar comandos quando eu estivesse minimamente alinhada com o sentimento. Isso me obrigou a fazer o quê? A encarar minha culpa, a olhar as minhas histórias de desvalor, fazer terapia, leitura energética, mexer em memórias, regressão mental. E eu posso dizer para vocês que eu vejo isso das pessoas todos os dias nos meus atendimentos, principalmente na leitura de alma, porque aparece gente carregando falência do bisavô, medo de guerra de ancestrais, culpa da mãe, fracasso do pai, como se tivesse a obrigação espiritual de repetir ou de pagar. Quando a alma vê isso com clareza, o campo pode descansar, porque a pessoa para de ser lixeira de memórias alheias e vira um canal de algo novo. Então você precisa olhar para isso. E uma das maneiras que eu tenho aqui é o atendimento da leitura de alma, por exemplo. Outra coisa que eu parei de fazer: parei de alimentar um campo de guerra com o dinheiro. Campo, gente, é somatória. O que você pensa, o que você sente, fala e faz, vira uma atmosfera em volta de você, uma aura. O meu campo com dinheiro era de guerra, então eu tratava o dinheiro como se ele fosse um vilão. Xingava, tinha raiva, morria de medo de perder, ao mesmo tempo que eu implorava para ele vir. Então eu xingava o dinheiro e depois pedia ajuda para ele. Não faz sentido, gente. Percebe a incoerência dessa energia? Sua energia está indo para cá e você está querendo que ela vá para lá. A sua boca fala uma coisa e a sua energia fala outra. Então, gente, do ponto de vista energético, isso é esquizofrenia. É como você gritar: vem aqui para uma pessoa, enquanto você aponta uma arma para ela. Quando eu parei de alimentar esse conflito, eu fiz duas coisas. Tirei o dinheiro do lugar de Deus, que manda na minha vida, e tirei do lugar de demônio, que corrompe tudo. Eu passei a ver como uma energia neutra que ela é, que responde a respeito, a clareza, a fluxos, a acordos. Isso acalmou meu sistema nervoso. E um campo calmo, gente, é igual a percepção melhor, igual a decisões mais inteligentes. E é aqui que o mapa da abundância te obriga a olhar a realidade financeira de frente, tá? Porque ele mapeia as suas entradas, saídas, as suas metas, sem drama. E ajuda você a reorganizar o campo em torno de números reais, ao invés do pânico abstrato que está em volta. Então eu parei de viver em atraso energético. Existe um atraso entre o que você emite e o que você colhe. A maioria de nós usa esse delay contra si mesma. Eu fazia isso, então eu passava semanas pensando em escassez, reclamando, entrando em histórias de vítima, sem cuidar do meu corpo, sem colocar energia em projeto. Aí, quando o resultado chegava, o resultado negativo, menos clientes, corpo doente, conflito, eu entrava em choque. Meu Deus, por que tudo está desmoronando agora? Como dizia Aristóteles,
Excelência, gente, é um hábito, não é um ato só. A desordem também. Então, o que você vê hoje é eco do campo que você sustentou ontem. Eu precisei parar de viver em atraso. Eu parei de achar que aquilo que eu pensava e sentia não tinha nada a ver. Passei a entender que cada escolha é um pacote vibracional que eu jogo para o futuro. Quando eu entendi isso, meu foco saiu do desespero do resultado e foi para o cuidado com o campo de hoje, do que eu faço agora, nesse momento, a cada instante. Essa mudança mental alivia a culpa e aumenta a nossa responsabilidade verdadeira. O que é que eu estou emitindo agora que está escrevendo o meu extrato daqui a 6 meses? Percebe? Uma outra coisa, eu parei de carregar mortos no meu campo. Sim, eu vou falar dos ancestrais. Energeticamente, a gente carrega histórias de quem veio antes, medos, crenças, pactos. Não é sobre culpar a família, é sobre você reconhecer que há um campo transgeracional que está ativo hoje. Por mais que você não saiba, ele continua influenciando a sua vida agora. Outras realidades, outras vidas. Sabe quando que eu percebia isso? Em frases como: ah, na nossa família ninguém teve facilidade. Homem aqui sempre foi assim. Mulher da nossa família aguenta tudo calada. Mas eu repetia isso como se fosse identidade. E o meu campo fazia o quê? Obedecia. Eu estava literalmente incorporando o script dos outros, de outras realidades, do passado. Quando eu parei, eu fiz um ritual interno. Eu reconheci tudo que os meus ancestrais passaram. Eu agradeci o que chegou até mim. E eu devolvi o que não era meu para carregar. Aqui que a leitura de alma ajuda muito, porque ela revela essas lealdades invisíveis, esses contratos energéticos. Eu sofro para honrar vocês, mesmo que a gente nem tenha consciência disso. Eu me limito para não deixar ninguém para trás, enfim. Soltar a culpa, autorizar o teu campo a criar história diferente, honrar a anterior, mas sem repeti-la, né? É isso tudo que a leitura de alma faz. E eu tenho recebido muitos relatos positivos depois das pessoas fazerem. Outra coisa, eu parei de colapsar meu campo com auto-julgamento 24 horas por dia. Auto-julgamento é como você jogar granizo no próprio campo. Destrói a plantinha nova antes dela começar a crescer, gente. Então eu vivia falando: ah, eu não fiz o suficiente. Ah, eu falei errado. Ah, eu tô atrasada. Ah, eu sou uma burra. Ah, eu sou uma idiota mesmo. Por que eu não vi isso antes? Enfim, tudo era culpa minha. O problema não é só emocional, porque um campo saturado de julgamento fica denso, fica pesado. E densidade e baixa amplitude do teu campo eletromagnético, lembra disso. Você literalmente tem menos alcance, menos ideias, menos conexões, menos inspiração, intuição. Então, quando eu parei de me malhar tanto, eu não virei acomodada, eu virei justa. Eu passei a avaliar com mais neutralidade, tanto os outros quanto a mim mesma. Ok, isso aqui não foi o ideal, mas o que eu aprendi com isso? O que eu posso ajustar para fazer diferente? Então, a prosperidade gosta de campo aberto, flexível, curioso. Julgamento fecha, endurece, paralisa. Outra coisa, eu parei de falar, não sei o que eu quero. Eu vou te dizer uma coisa dura, tá, gente? Campo confuso recebe resposta confusa. É simples assim. Eu passava anos dizendo: ah, eu só quero ser feliz. Ah, eu quero prosperar, mas eu não sei quanto. Eu não sei como. Eu não sei no quê. Ah, eu quero um relacionamento bom, sem ter a menor ideia do que isso significava na prática para mim. O universo, a vida, o campo, chame como quiser, responde muito mais à clareza vibracional do que à emoção genérica. Então, quando eu parei de falar, não sei, de preguiça, eu sentei comigo e perguntei: quanto dinheiro eu quero especificamente? Quanto dinheiro eu preciso para viver a vida que eu digo que eu quero? Que tipo de relação eu quero construir na prática? Como que eu quero me sentir nela? Que estado de saúde eu quero ver no meu corpo daqui a 5 anos? Foi desconfortável admitir os números, desejos, detalhes. Eu tinha medo de
parecer ambiciosa demais ou de me frustrar se não acontecesse. Mas foi necessário. E aqui eu quero abrir um parênteses, tá? Muita gente me pergunta, porque acho que não entende direito o que eu falo. Vanessa, você fala para fazer perguntas abertas, genéricas para o universo, não especificar eu quero um carro vermelho na porta da minha casa, mas ao mesmo tempo você está falando, como eu digo em vários vídeos, que você tem que saber com clareza o que você quer, que você tem que definir. Gente, entendam as coisas, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa que a gente está falando aqui. A gente não está em sincronicidade. Quando eu falo em fazer perguntas abertas para o universo, eu estou falando de técnicas de perguntar para deixar para o universo trazer o melhor para você. Então, você quer um carro? Universo, qual seria o melhor carro para mim disponível hoje? Me mostra. Isso é uma pergunta aberta. Não é você dizer, eu quero o carro vermelho com a porta amarela. Isso é o que te ensinam na lei da atração, para você visualizar, para você focar naquela imagem. Não é disso que eu estou falando. Quando eu falo para você fazer perguntas abertas, é dizer, qual o melhor carro que poderia vir para mim hoje? E deixar que o universo funcione. Quando eu falo em focar, em ter clareza do que você quer, é outra coisa, não tem nada a ver com a pergunta que você está fazendo para o universo. É o seguinte, qual que é a clareza aqui específica que eu estou dizendo que você tem que ter para o universo entender o que é que você quer que ele traga? Eu quero um carro. Isso é clareza do que você quer. Como vai vir o carro, de que cor, de que jeito, de que modelo, de que ano, de não sei o quê, isso você deixa para o universo. Então você faz a pergunta aberta, qual o melhor carro que pode vir para mim hoje? Mas a clareza aqui é você saber que quer um carro. Agora, você não sabe que quer um carro, mas você quer que o universo te traga alguma coisa que você não sabe? Não, você percebeu? A clareza é saber o que quer. Como você quer e o que especificamente você quer, não é a sua função. Não é para pôr na pergunta para o universo. Ah, eu quero dinheiro. Tá bom, você quer dinheiro? Quanto de dinheiro? Não é um número específico. Você pode até pôr um número específico, mas não é disso que eu tô falando. A clareza aqui é, eu quero dinheiro suficiente para eu ter uma vida confortável, a vida que eu desejo. Universo, como pode vir de infinitas formas o dinheiro que eu preciso para ter a vida mais confortável possível? Percebe? A clareza é, eu quero um dinheiro que seja suficiente para eu ter conforto. A pergunta aberta para o universo é, como esse dinheiro pode vir até mim de formas inesperadas? Você sabe que quer dinheiro suficiente para você ter conforto. Você só não sabe como ele vai vir. Percebeu a diferença? Eu não vou explicar isso aqui de novo porque parece que eu estou falando japonês. Ou quem faz essa pergunta 1000 vezes nos comentários está querendo me irritar. Está querendo dizer, você está sendo contraditória. Eu não estou sendo nada contraditória. Eu tenho muita clareza no que eu falo aqui. Vocês é que não estão entendendo em algum momento. Essas pessoas que estão fazendo esse tipo de pergunta é porque em algum momento elas não estão sabendo diferenciar as coisas. Clareza no que quer e perguntas genéricas para o universo. Coisas diferentes. Tá? Espero que tenha ficado claro aqui. Porque quando vocês fazem essa pergunta nos comentários, eu fico pensando, poxa, será que eu não estou passando clareza suficiente no que eu falo? Então me digam aqui, tá? Enfim, quem me acompanha há bastante tempo sabe a diferença disso. Porque já ouviu vários vídeos diferentes falando sobre esse assunto. E explicando detalhe por detalhe. E quando você faz o mapa da abundância, isso fica bem claro. Porque os mentores te mostram lá aquilo que você não sabe que você quer. Tá? Nem aquilo que você precisa. Então lá, eles te mostram o que é que você diz que quer e o que é que o teu campo, as suas ações atuais estão permitindo. Como se fosse um GPS. E o GPS só funciona quando você define o destino. Lembra disso. No mapa da abundância, os mentores te mostram o destino. Outra coisa que eu parei de fazer. Parei de enfraquecer meu campo com relacionamentos que me drenavam. Toda interação é troca de campo. Tem gente que entra no ambiente e o ar fica leve. Tem gente que entra e você se sente pesado. Simples assim. Basta você prestar atenção. Eu mantinha laços por lealdade, por costume, por medo de ficar sozinha, mesmo sentindo o corpo murchar depois de cada encontro. Resultado? Por mais que eu meditasse, fizesse técnica, meu campo não subia.
porque eu passava metade do tempo limpando a sujeira que eu aceitava diariamente dos outros. Então, o dia que eu parei, foi um luto. Eu silenciei conversas, eu me afastei de grupos de pessoas, eu estabeleci limites claros. Dói, dói. Mas é como você desligar aparelhos que roubam a energia da tua tomada o tempo todo. De repente, sobra luz para você. E quando o teu campo sobe, você começa a atrair outro tipo de gente e a afastar naturalmente quem não ressoa mais com você. Outra coisa que eu parei de fazer, parei de apontar o meu campo só para o problema. Energeticamente, onde você põe o foco se expande. Por quê? Porque você põe energia. Onde você põe energia, você amplia. Então, eu vivia em modo scanner de problema. Eu contava e recontava a dívida. Eu revivia a mágoa, eu relembrava a traição, eu revisitava o fracasso. Então eu estava sempre falando, ai, porque eu sou uma coitada, porque aconteceu isso comigo, porque isso não dá certo. Eu vivia repetindo que não dava certo. Era como eu pegar uma lanterna e iluminar sempre o mesmo buraco. O resto da paisagem que existia em volta, eu não olhava. Quando eu parei, eu fiz um treino consciente. Cada vez que eu pensasse no problema, eu me obrigava a pensar na possibilidade, no lado oposto. E se fosse o contrário? Tá bom, isso aqui é real, o problema eu já tenho. O que mais é possível aqui que eu ainda não vi? Me mostra o universo. Não é você negar o problema, como eu já disse, o problema você já tem. É deixar espaço no campo para resposta, para sincronicidade, para saída criativa, para solução. Procure a solução, o problema você já tem. Isso mudou projetos, mudou soluções financeiras, mudou conversas difíceis em relacionamento, mudou minha vida. Outra coisa que eu parei de desconectar o corpo do campo. Muita gente fala de energia como se fosse algo lá em cima, né? Separado do corpo aqui físico. Só que o corpo, gente, é a antena, já expliquei isso para vocês. Se a antena está quebrada, o sinal distorce. Então eu tentava trabalhar a energia sentado o dia inteiro, exausta, inflamada, sem sol, sem água, sem sono. O campo até tentava subir, mas o corpo derrubava tudo. Então, quando eu parei de desconectar, quando eu incluí o corpo no jogo, movimento diário, mesmo que fosse mínimo, mesmo que fosse 10 minutos de caminhada quando eu não tinha energia para mais nada. Contato com a natureza sempre que possível. Respiração consciente. Água e comida que me deixassem viva, não sedada. Esse ajuste simples fez uma diferença brutal. Menos ansiedade, percepção mais aguçada, intuição mais clara, mais coragem para agir em oportunidades, porque eu tinha energia para isso. Então, prosperar é um fenômeno eletromagnético. O que você emite, pensamento mais emoção, elétrico, magnético, né? Pensamento elétrico, emoção magnética. Mais o que você consegue sustentar no seu corpo, que é a ação, gera a fórmula da prosperidade. Então, eu parei de tratar o campo como uma outra coisa que eu parei. Parei de tratar o campo como uma coisa mística e comecei a usar como uma tecnologia diária. Por muito tempo eu achava que campo energético era assunto de magia, retiro, dia especial. Eu vivi o cotidiano como se fosse 100% normal e separado disso. Quando eu parei com essa divisão, eu entendi que toda escolha é a codificação de campo. Cada palavra dita é um pacote de frequência. Cada ambiente em que eu entro altera e é alterado pelo meu campo. E aí eu comecei a usar isso tecnicamente, vamos dizer assim. Antes de entrar numa reunião, eu expandia meu campo e intencionava a energia que eu queria levar. Clareza, presença, confiança. Antes de falar de dinheiro, eu limpava o medo e a culpa e subia uma sensação de responsabilidade mais expansão. Antes de conversar sobre algo delicado no relacionamento, eu pedia que o meu campo fosse de verdade mais amor e não de ataque. Qual que é o resultado, gente? Menos conflito, mais acordo, menos luta, mais fluxo. Outra coisa, eu parei de viver com o campo no modo de sobrevivência e comecei a escolher o modo criação. Campos em sobrevivência pensam assim: como que eu pago a conta esse mês? Como que eu mantenho o mínimo?
Como que eu não perco? Campos em criação pensam assim: quem eu posso me tornar? O que eu quero gerar para o mundo? Que realidade financeira, afetiva e física eu posso começar a desenhar? Então eu passei anos no primeiro modo. Só existia energia para apagar incêndio. Quando eu comecei a migrar para o segundo, eu precisei fazer escolhas bem difíceis. Soltar projetos que pagavam, mas me matavam internamente. Reposicionar o tipo de cliente que eu queria. Bancar um período de transição em que o fluxo do dinheiro parecia menor, mas o campo estava se recalibrando. Como eu digo, tudo é processo, não adianta você querer da noite para o dia. Tem muita gente que vem aqui me cobrar resultado do mapa da abundância depois de uma semana de receber o relatório. Não adianta, se você quer milagre, não compre. Isso aqui não é milagre, é reorganização energética de campo. Demora, é processo. Você faz as coisas que os mentores falam, faz os rituais, faz tudo que é especificado para você, e com o tempo, no processo, se você mantiver isso, você vai ver resultado. Não é da noite para o dia. Então não vem aqui, depois de uma semana que você fez alguma coisa que foi sugerida no seu relatório, ai, Vanessa, mas não aconteceu nada, mas ai, não está resolvendo. Se você quer milagre, não compre, não gaste seu dinheiro com isso. Vai comprar outra coisa. Aqui não tem milagre, tá? Já tô deixando claro porque eu canso de receber e-mail de pessoas depois de uma semana que faz o atendimento, já quer resultado. Passou a vida inteira fazendo tudo errado. Aí quando começa a querer fazer certo, acho que em uma semana vai resolver a vida inteira de escassez e vai ficar rico da noite pro dia. Gente, usa a cabeça para pensar. Vocês sabem que não é assim. Não vem dizer que eu estou induzindo você a comprar uma coisa que dizendo que vai dar resultado e não vai. Quem tem resultado é quem tem paciência para seguir o processo. As pessoas que eu trago aqui os relatos de que tiveram resultados não são de um dia para o outro, de uma semana para outra, são meses fazendo os processos, tá? São meses imersas no processo que os mentores falam. Do dia para a noite nada acontece, tá? Só para deixar claro. Então, aos poucos, eu tirando essas coisas da minha vida, o universo começou a responder não mais ao meu medo, mas à minha visão. Eu estava ancorada, eu estava num protocolo energético, num processo que era passinho por passinho, mas todos os dias. E essa é a diferença entre quem vive correndo atrás do próprio rabo e quem começa a ser um emissor consciente da realidade. Não é acreditar em milagre, é acreditar em consistência. Põe na cabeça. Bom, chega de conversa e vamos para a prática. Ritual de alinhamento do campo de prosperidades. 5 minutinhos por dia. Você pode fazer isso todos os dias, tá? Primeira coisa, de manhã, você vai fazer um reset do campo. Quando você acordar, antes de tocar em qualquer coisa, telefone, qualquer coisa, senta na cama e faz assim. Coloca a mão no centro do seu peito, que é a energia em expansão do seu chakra cardíaco, do seu coração. E imagina uma esfera de luz crescendo ali, até englobar o quarto inteiro, a casa, a cidade, o planeta. E vai pensar o seguinte: eu expando o meu campo além dos limites da escassez. Eu escolho hoje vibrar presença, clareza e abertura para a prosperidade. Segunda coisa, durante o dia, você vai fazer uma pergunta de correção de campo. Então, sempre que bater o medo, o peso, a escassez, para por 10 segundos e pergunta: esse medo é meu mesmo? Ou é do campo que eu estou captando? Se der uma sensação de leveza quando você pensar, não é meu, você devolve mentalmente e diz: eu escolho agora só o que é verdadeiro e expansivo para mim. Eu, se fosse você, anotava essas coisas que eu tô falando, tá? Naquele nosso caderno que eu falo sempre. Que quem me segue já tem. Um caderno qualquer onde você anota essas coisas todas. Terceiro, noite. Higiene do campo. Antes de dormir, deita e faz um scan. Você vai lembrar rapidamente das principais interações do seu dia. Vai imaginar um banho de luz descendo e limpando o teu campo de tudo que não é seu. Um banho de luz branca. Pensa,
eu libero agora frequências de medo, culpa e escassez que eu coletei hoje. Eu agradeço e mantenho só o que contribui com o meu caminho. Se você fizer isso por 21 dias seguidos, você vai perceber o teu corpo menos tenso, tua mente mais criativa, sincronicidades voltando, decisões financeiras e afetivas mais alinhadas, tá? E eu quero um compromisso. Se em algum ponto desse vídeo você sentiu sou eu, é o meu campo aí que ela tá falando, esse é o convite. Deixa para mim nos comentários. Eu decido hoje reprogramar o meu campo para a prosperidade. Primeiro, para eu saber que você ficou até o final desse vídeo. E segundo, para você amplificar essa energia, essa egrégora, para que todo mundo ative essa energia de prosperidade e abundância na sua vida. Chega de ser Wi-Fi aberto para escassez. Chega de guerra com o dinheiro. Chega de carregar os mortos que não são meus. A partir de hoje, eu vou cuidar do meu campo com a mesma seriedade que eu cuido da minha conta bancária. Porque um é o reflexo do outro. Entenda isso de uma vez por todas. E se você acha que precisa olhar para esse campo mais profundamente, eu sugiro que você conheça o mapa da abundância e a leitura de alma, que são ferramentas que eu criei justamente para isso, através dos mentores que te mostram o seu campo, como ele se organiza em torno do dinheiro, do trabalho, merecimento, e tudo relacionado à prosperidade, à abundância, à parte financeira, para a sua energia, não a do todo. E a leitura de alma te mostra onde vêm as frequências mais densas, traumas, votos, lealdades, medos profundos, pactos de outras vidas, etc. E como que você começa a dissolver. Só que não é do dia para a noite, tá? Já vou avisando, não é milagre. Se achar que é milagre e quiser rápido, nem faça. A vida, gente, não responde só o que você faz. Ela responde, primeiro, ao campo magnético, mórfico, quântico que você é. Tá bom? Esse era o meu recado de hoje. Espero que te ajude. Beijo, te vejo na próxima.